nervosismo. Brincadeira. Bom, nós já estamos online. Brincadeira. Vou só conferir aqui. Todo mundo ouvindo certinho, né? Sim. Beleza. Gente, eu comi uma pipoca, tô com alguma coisa na garganta. Então, vamos lá. Ainda bem que é próprio para falar primeiro. Todos que estão nos assistindo. Estamos aqui com o pessoal direto de Salvador para falar um pouquinho sobre o trabalho e os cuidados das ruas de Salvador. Estamos com Sandra, estamos com a Anemone, estamos com Sueli. Vou passar a palavra para elas se apresentarem, falarem um pouquinho o que elas são, o que elas fazem. E logo após a gente começa a introduzir assim, de uma forma mais direta, tá bom? Eu sou Gabi, sou do Observa Pop Rua e estamos aí. Pode falar, Sandrinha. Vou começar então, né, gente? As mais velhas primeiro. Então, eu quero agradecer muito, né? Agradecer demais, assim, para a Gabi, né, do Observa, agradecer ao próprio Observa pelo convite, né, para poder fazer essa live nesse momento tão delicado, né, de pandemia. Agradecer também a Dobradinha, né, com Sueli, coordenadora do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Tenho sempre muita honra, né, de estar ao lado dessas pessoas que representam politicamente a população em situação de rua. Agradecer também a Anemone, né, essa dobradinha também com ela, coordenadora do Fórum de Catadores de Rua e da Rede Cata Bahia. Obrigada mesmo. Bom, eu sou assistente social, né, falar um pouco quem eu sou assistente social da Secretaria Municipal de Saúde, atuo há 20 anos como assistente social, sou mestre em política social e cidadania, professora, né, de graduação da Unijorge e pós-graduação também do curso de serviço social, né, aqui em Salvador. Atualmente, eu também sou assistente social na Defensoria Pública de Direitos Humanos da Bahia, atuando no núcleo Pop Rua, né, onde eu também sou assistente social, em um projeto chamado Pop Rua em Movimento. Acho que é interessante falar um pouco sobre o que é esse projeto, né, até para que vocês entendam um pouco esse tema, né, que a gente... Por que eu vou falar sobre esse tema que é a proposta da live. O Pop Rua em Movimento ele é uma estratégia itinerante, né, de ocupar os espaços da rua e os espaços institucionais também, através de um trabalho multiprofissional, né? Então, ele visa, a partir do espaço da Defensoria Pública, identificar as violências institucionais, né? Tanto que se dão dentro do espaço da rua e que se dão também em algumas instituições, e buscar aí, a partir desse trabalho itinerante, garantir o acesso aos direitos humanos da população em situação de rua. Eu faço parte da equipe, tem a defensora, que é a Fabiana Miranda, tem Lucas, deixa eu falar, né, o nome das pessoas, senão vão ficar chateados depois. Tem Lucas, que é o analista jurídico, Zudiane, que é a técnica, né, que trabalha com catadores, que inclusive faz um trabalho em parceria aí com o Nimone, Jéssica Hipólito, que é estagiária, Raíra e Natália também, que são estagiárias, Maria Beatriz também, né, que é estagiária. Esse projeto da Defensoria Pública, ele atua nas áreas chamadas áreas críticas de Salvador, né? Foram áreas que foram identificadas no último censo municipal como áreas de maior concentração de população em situação de rua. Quem mora em Salvador vai saber bem vai conhecer bem essas áreas, né? Campo da Pólvora, Baixa do Fiscal, Aquidabã, Mares, né? Comércio, Preguiça, Sete Portas, Gravatar, né? Que são áreas de bastante concentração. Dentro do espaço da Defensoria também, nós temos um grupo de estudos e pesquisas, né? Que agora também é um observatório de políticas públicas para a população em situação de rua, e lá a gente estuda
a situação de rua com interface na cidadania e direitos humanos, né? Fora essa atuação na defensoria, eu atuo também no consultório na rua, no centro histórico, né, que é a área de maior concentração também de população em situação de rua. Eu tenho 3 anos atuando no centro histórico, e eu acho que essa é a experiência, né, que é mais próxima do tema da live, que é a questão da população em situação de rua, trabalho e cuidado nas ruas de Salvador, né? Então é isso. Beleza. Sueli, agora você. Pronto. Meu nome é Sueli Oliveira, né? Hoje coordenadora nacional do Movimento População de Rua, aqui numa difícil e bela missão, né, de dar continuidade aí à luta, né, que começou aí com Maria Lúcia, que eu não me vejo em começar uma fala e não falar de Maria Lúcia, né, que mudou tantas histórias, e uma dessas histórias foi a minha, né. Agradeço, então, eterna gratidão, né, por ela, por tudo que ela fez, né, na luta aí, na vida, na mudança de vida de tantas pessoas, e eu fui uma delas, né, e eu fui uma dessas contempladas, e eternamente grata. E aí a gente está nessa missão aí, de continuar a luta e esse legado deixado por ela, né, dia 25, ela fez 2 anos que nos deixou, né, mas ela está sempre presente com a gente, sempre presente, vai estar sempre presente nas nossas lutas, nas nossas falas. Ainda me emociono muito, né? Parece, ainda não vejo Lúcia como morta. Lúcia não morre, não vai morrer jamais. E assim, a gente está nessa luta aí estou também na coordenação da região Nordeste, junto com o José Vanilson, né? Marques, Rafael aí. E aqui em Salvador estamos com uma coordenação de 3, eu na coordenação nacional, Renata Luiza na coordenação estadual e Luiz Gonzaga na coordenação municipal. E aí também vem Edson, né, que está na presidência do Rua Tua, o Anderson, né, coordenador, que começou essa luta aí no movimento, que agora está aqui com a gente, aí está na secretaria do movimento, nos dando uma força aí. E também tem o Adalto Maestro, né, que está aí sendo nosso assessor técnico e político. Então aí é uma turma aí que está com a gente aí nessa missão aí de dar continuidade ao legado, né, a essa luta, né. E eles têm tido, já é para começar a falar, eu já estou... Não, aí só termina de deixa para depois. Para eu passar para a Mônica, apresentar, depois né? a gente volta. Isso. Desculpa, já disse, quando eu começo a falar, já sai. E aí, assim... E aí é isso. Esse é o movimento, né? A nova estrutura do movimento aqui em Salvador, na Bahia. Né? E a gente está aí. Estamos juntos e nessa missão, né? Que nos foi deixada, que a gente vai dar continuidade da melhor forma possível. Beleza. Sim. Moni, você? Bom, boa noite a todos e a todas, né? Meu nome é Nimônio, sou catadora de material reciclável de rua, sou filha de Isodélia, que era articuladora política do estado da Bahia, fez a passagem em 2017, lutava pela inclusão dos catadores na política de resíduo sólido. E aí, fez a passagem, eu trabalhava junto com ela, eu fazia mais a parte da catação e não me envolvia na parte burocrática da política, né, que era a política dos catadores, mas a gente discutia muito, eu incentivava muito Manhã na questão de ela, na defesa na tese que ela defendia. Hoje eu estou como integrante da federação das cooperativas do estado da Bahia, de catadores do estado da Bahia, e estou como coordenadora do Fórum dos Catadores de Rua em Situação de Rua.
né? E estou aqui para somar. É isso aí. Vocês são lindas. Então, gostaria de agradecer logo de antemão por vocês terem aceitado o convite, né? Nós realmente estamos passando por um momento muito delicado e, assim, a gente precisa muito se ajudar. E essa iniciativa de fazer a live, cada um na sua casa, para a gente poder compartilhar um pouco, é de extrema importância, até porque nós estamos aqui, nós estamos no DF, nós não sabemos como está a realidade daí, e é muito interessante a gente saber, porque é um coletivo, então a gente precisa um dar a mão para o outro, e enfim, né? É essa questão mesmo de seguir em frente e ver a realidade, conseguir, de fato, seguir mesmo sem fraquejar, né? Obrigada mesmo. Vamos aqui conversar mesmo. O pessoal vai interagindo aqui nos comentários, depois eu vou falando para vocês. Já falaram aqui que o time tá forte, tá bom? E vamos começar, então. Aí, Sandrinha, pode começar? O microfone da Sandrinha. Posso sim. Posso sim. Aí você começa falando como que foi a sua aproximação com essa questão da Pop Rua, e aí já envolve a questão da defensoria e a questão da assistência social, tá bom? Minha aproximação se deu pela prática mesmo, né? Eu já tenho mais de 15 anos atuando. Eu tenho 20 anos, né, como assistente social, como eu falei. E desses 20 anos, pelo menos 15 anos, eu atuo com população em situação de rua. Ou atuo diretamente, ou atuo indiretamente, pesquisando, escrevendo, né? E nesse momento, já entrando até, né, já avançando um pouquinho também na questão da discussão, eu acho que esse momento, o meu mestrado foi Políticas Sociais e Cidadania, né, e eu escrevi exatamente sobre a questão das políticas públicas e como que essas políticas públicas, elas não se efetivam para a população em situação de rua. E se a gente pensar nesse momento agora, né, esse momento que a gente está vivendo, ele vai apontar exatamente o que como que todas as reformas, né, que esses últimos governos abandonaram e que foram caudatárias, né, de muitas lutas sociais, né, o quanto que a reforma sanitária, né, que resultou na construção do SUS e que é possível, inclusive, se falar de um direito universal, né, da saúde enquanto direito universal e da população em situação de rua enquanto uma população que precisa ter acesso a esse direito universal, né, e o quanto que esses governos abandonaram, né, toda a luta, né, da reforma sanitária, e que hoje a gente vai encontrar aí várias dificuldades, né, dentro de um contexto de crise que a pandemia trouxe, para pensar em cuidado, né, e na atenção a essa população, né? Então, a gente precisa contextualizar, né? É difícil, o acesso à saúde pública, ela está sendo posto aí que é difícil para todo mundo, mas para a população, para determinadas populações, como, por exemplo, a população em situação de rua, é mais difícil ainda, porque antes mesmo dessa crise, essa crise sanitária, né, a gente tinha aí uma crise de uma reforma política que não se efetivou, que a Constituição não conseguiu se efetivar, né, de uma reforma sanitária também, que encontrou aí dificuldades, né, para conseguir se concretizar, e aí a gente enfrenta aí esse momento, né, dentro desse contexto. Então, e quais são os principais desafios, assim, você acha, em relação à assistência, nesse momento de pandemia? São vários, né? São vários os desafios, né? Por exemplo, há desafios que já existiam, né? E que vão se agravando aí nesse contexto, né? Então, por exemplo, a gente falar de cuidado na saúde para a população em situação de rua, a gente precisa falar das exigências formais que existem para a inclusão dessa população nas políticas públicas. Então, se antes já existia, por exemplo, a exigência de cartão SUS para a população em situação de rua, nesse momento isso fica altamente agravado, né? Em outras políticas públicas também, na assistência social, na moradia,
né, na segurança alimentar, né? Então, e nesse contexto da pandemia, aí a gente precisa entender que essa ausência de documentação, que é algo muito presente, né, população em situação de rua, no contexto da pandemia do Covid-19, vai tomar dimensões enormes, né? Por quê? Porque a pandemia, ela clama informações, né? Ela tem uma necessidade de informações das pessoas, né? De informações visíveis, né? Informações para cuidar, porque precisa de dados epidemiológicos para poder saber, né? Cuidar de determinadas populações, informações para notificar, também para poder criar esses dados, informações para incluir na assistência, né? E, infelizmente, informações, inclusive, para enterrar. Se a gente pensar que a gente tem pessoas em situação de rua que não tem documentação, não tem identificação nenhuma, né? E que podem adoecer, né? E que podem precisar aí dessa questão, então a gente vai ver que esse tema não é tão irrelevante assim, né? Quando a gente fala da população em situação de rua. Então, é um desafio isso, né? Tornar visível o que é historicamente invisibilizado, porque historicamente a população em situação de rua é invisibilizada nessa demanda, né? Na questão do desafio que é enfrentar uma burocracia, né? Uma população enfrentar uma burocracia que ela não alcança, né? Essa população não alcança essa exigência burocrática. Então, falar de cuidado com a população em situação de rua, a gente precisa falar do não lugar, né? Porque, de fato, é uma população que vai trazer esse não lugar, né? Que vai desafiar o que está posto aí em protocolos de saúde e em protocolos de política também. Isso não é só na saúde, né? Se a gente pensar, por exemplo, na assistência social, o governo, ele baixa o auxílio emergencial para toda a população, né, em especial aquela população que já está no CAD único, mas ele vai fazer exigência, né, de um CPF atualizado e vai fazer exigência para aqueles que não estão no CAD único de um registro em um aplicativo. E aí a gente vai se esbarrar que essa população muitas vezes não tem acesso, né, a aplicativos de celular, e isso vai trazer uma dificuldade para executar o cuidado, e também não vai ter, muitas vezes, esse CPF atualizado, né? A gente teve uma liminar de um juiz do Pará, né, que colocou aí a suspensão da exigência do CPF atualizado para inscrição no auxílio emergencial, mas essa liminar, infelizmente, ela foi derrubada, né? Então, a gente, aqui em Salvador, a gente ainda não tem, né, pelo menos eu não tenho conhecimento disso, até onde eu sei, a gente não tem acesso, né, ao internet livre nas praças, né? A gente não tem isso. E o serviço também ainda não está estruturado ao ponto de disponibilizar pontos de internet para que essa população possa fazer inscrição, aquelas que não estão, né, no CAD único, possa fazer inscrição no auxílio emergencial. Então, essa é uma dificuldade, né, também, aí de acesso. Algumas pessoas fazem um discurso, né, de que essas questões são questões muito administrativas e que não importam muito, né, na discussão da população em situação de rua, mas eu acredito que existe aí uma diferença entre um desejo, né, a gente tem um desejo de que essas questões não sejam importantes, ou seja, elas não deveriam importar, né, mas, de fato, as questões administrativas, elas se tornam chave de acesso, uma principal barreira de acesso, né, para essa população acessar serviços essenciais. Então, a gente não falar sobre isso é entrar num discurso muito romântico, né, que destoa da realidade dura na rua, né? A realidade da rua é que essas pessoas acessam serviços e são barradas nesse acesso porque muitas vezes não tem, né, algumas documentações. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Senão, a gente precisa falar também sobre vivências, sobre sonhos, sobre existências na rua, sobre relações que se dão dentro do contexto da rua. Mas a gente está falando de um contexto de pandemia que essas pessoas precisam, de forma muito urgente, acessar saúde, acessar comida, acessar moradia,
né? E existe um discurso aí muito distante, né, que é evocado por pessoas, em especial, que estão planejando, né, algumas ações e que não vivenciam o cotidiano da rua, né? E aí muitas vezes acham que discutir sobre isso não é muito importante, mas é sim, porque as estratégias de cuidado, né, elas perpassam, infelizmente, sobre essas questões, né, questões mesmo de acesso. Justamente esse gancho que eu ia pegar. Assim, como você também vai para a rua pelo consultório, queria saber um pouquinho, assim, na rua mesmo, na prática do dia a dia, como que você vê isso, como que está sendo essa recepção, se eles estão mais preocupados, né, alguns nem estão conseguindo comida, enfim, alguns locais estão fechados que eles podiam utilizar. Na rua, assim, nas ruas de Salvador, pelos locais que você anda, né? Conta pra gente um pouquinho como que tá essa realidade. Pois é. Gabi, eu vou até, assim, primeiro eu queria dizer que a equipe que eu faço parte, é bom a gente usar esses espaços, né, para reconhecer o trabalho das pessoas. A equipe que eu faço parte é uma equipe maravilhosa, né, todos são maravilhosos, né, Lua Dutra, que é médica, Rui, que é educador físico, Cíntia, enfermeira, Lani, psicóloga, Patrícia, psicopedagoga, Carita, que é técnica de enfermagem, Jane agora, né, que é a nossa coordenadora técnica. Então, essa é uma equipe maravilhosa. Mas, assim, o consultório na rua, enquanto política pública, enfrenta algumas dificuldades, né? Eu vou falar sobre isso. Mas, assim, um pouco dentro do que você perguntou, a rua, ela mudou o contexto, né? Mudou completamente o contexto. As pessoas em situação de rua, elas vivenciam o território, né? Com uma liberdade, entre aspas, enormes. E no que se coloca a questão do isolamento social, né, e também da quarentena, e esses espaços, eles são muito mexidos, né, e se alteraram com uma velocidade muito grande que as pessoas em situação de rua não conseguiram alcançar. A gente enfrentou alguns estranhamentos, né, das pessoas em situação de rua, porque nós estamos indo para a rua paramentadas, né? Eu digo paramentadas porque a maioria são mulheres, né? Então, nós vamos paramentadas, nós vamos com máscara, vamos com todas as EPIs, né? Que são necessárias. E isso cria um certo estranhamento, porque o nosso estar na rua se vincula muito pelo toque, né? Pelo olhar, o olhar que muitas vezes é impedido pelo óculos, né, que protege, que é um EPI que protege, o toque que às vezes é impedido por uma luva que precisa usar, e o distanciamento, né, o distanciamento de 1 metro, 2 metros, para poder também ter uma distância protegida para as pessoas em situação de rua e para os profissionais também. Então, isso mexe, né, está mexendo com essa convivência, né, com esse estar junto, com essa construção do cuidado que a gente faz com essas pessoas dentro do contexto da rua. Mas como a ideia aqui é falar de Salvador, eu queria muito dizer que o consultório na rua é uma política pública extremamente importante, né, para a população em situação de rua, mas que a gente precisa ter muito cuidado, né, porque essa política ela vem se construindo dentro de Salvador, com um acesso prioritário através dos consultórios na rua, e a ideia não é essa, né? A ideia é que o acesso da população em situação de rua, na atenção básica, que é onde ele se constrói, né, através da rede de atenção, através da RAPS, que ele se dê, que a pessoa em situação de rua seja como qualquer outro cidadão SUS, né, que possa acessar os serviços, independente de ir através do consultório na rua ou não. Então, eu acho que isso é muito importante. Uma outra questão que a gente percebeu muito, né, na fala das pessoas em situação de rua é a mudança nos fluxos. Os serviços, eles alteraram seus fluxos, né? Alguns, inclusive, fecharam, né? E essa dificuldade, né, da população em situação de rua, esse estranhamento mesmo da população em situação de rua em relação a esses fluxos e o alcance da informação, né? Isso
marca demais as diferenças sociais, né? Quando o afastamento social ele vai priorizar, em especial, as informações através de tecnologias que a população em situação de rua não alcança, que é a questão da internet, novamente, né? Uhum. Uma outra questão também que a gente vem ouvindo muito na rua, né, é a questão da fome, né, a dependência da população em situação de rua quanto às iniciativas de caridade. E que agora, né, as ruas estão vazias, né, os decretos, eles impedem, e a gente entende, né, porque impede, deve impedir mesmo a questão das aglomerações, mas a distribuição de sopa, né, isso vai impactar muito fortemente na questão da segurança alimentar, na questão mesmo da fome, né, que é muito presente na situação de rua. Salvador tem 2 restaurantes populares, né, um na Liberdade e um no Comércio. E existe uma luta aí, eu acredito que vai conseguir, né, inclusive para que esses restaurantes eles não cobrem a taxa de R$1. Acho que Natal conseguiu isso, eu espero que Salvador também consiga, né. Então, a gente precisa pensar também essa questão da segurança alimentar, né, para além desse período de pandemia, acho que isso agora ficou mais forte, mas a fome algo muito urgente, muito presente, né, na situação de rua, e a gente precisa pensar isso. Entendeu? Sim. E assim, no geral, a Defensoria está tendo articulações com outros setores para poder, não só da fome, né, mas eu digo assim, em todos os contextos, está tendo articulações para poder resolver, para poder, pelo menos, dar uma ajuda, auxiliar, assim? Então, a Defensoria, ela está cobrando, né, ela está, na verdade, o movimento, o Sueli que está aí vai poder falar depois melhor do que eu, né, o movimento vem tensionando aí a Defensoria, o Ministério Público, as secretarias, né, para que isso não aconteça, né, para que a população em situação de rua seja atendida nesses direitos. Então, a Defensoria vem fazendo recomendações para as secretarias, né, para que elas adequem os seus serviços, né, para poder entender. Então, foi solicitado, sim, para a Secretaria de Assistência Social, e aí a Secretaria de Assistência Social vem fornecendo, na verdade, antes mesmo da Defensoria solicitar a assistência social, já tinha se estruturado, né, para fornecer alimentos para a população em situação de rua, no Centro Pop, utilizou, inclusive, espaço do movimento, depois tu pode falar melhor aí do que eu, e vem cobrando também de outras secretarias, né, a Secretaria do Estado também, né, a CESAB, a CJDHDS também, então a Defensoria ela vem fazendo cobranças, né, cobranças enquanto recomendações, né, para o atendimento dessa população. Mas eu acho que uma coisa bem importante também, que eu acho que a gente precisa pensar nesse contexto, é o que se propõe enquanto isolamento, né, para essa população, que aí a proposta, o dispositivo de isolamento para essa população, quem precisa fornecer é a Secretaria de Assistência Social, e está fornecendo, né, a gente está tendo algumas unidades de acolhimento de campanha, com 160 vagas, né, algumas com outras vagas também, mas, assim, eu acho que o que a gente precisa pensar, esse momento é um momento mesmo para a gente refletir isso, é que o isolamento que está sendo proposto para a população em situação de rua, ao mesmo tempo que é um isolamento que protege, ele pode colocar a população em situação de rua saudável em risco, porque é um isolamento que se dá de forma coletiva, né? Sim. Porque as unidades de acolhimento são unidades coletivas, né? Então, ela pode, ao mesmo tempo que protege, ela pode favorecer a contaminação, né? Então, o ideal seria um auxílio moradia, né, que está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, com uma proposta de renda mínima, né, que é uma proposta de renda mínima, auxílio moradia, com mobiliamento desse imóvel e com oferta de cesta básica. Vocês podem dizer assim, Sandra, mas você está bem sonhando, né? Mas eu acho que não acho que é sonho, não. Eu acho que essa seria mesmo uma proposta, né? Existe também aí, a Defensoria está exigindo isso, o movimento também, né? Acho que isso, nesse instante estava aí em uma reunião com a Embasa,
sobre a questão dos espaços para higienização, né? A gente não tem banheiros públicos aqui que a população em situação de rua possa tomar banho. Agora o município está se estruturando para ampliar, para poder oferecer isso dentro do contexto da pandemia, né? Mas a gente precisa pensar que banheiro público e pias também, né? Eles vão garantir aí o direito à cidade de uma população que não mora em um espaço privado, né? Mas que está em um espaço público e precisa desses equipamentos, né? Então, é isso. Gabi? E voltamos. O site bugou e voltou. Ok. Então vamos continuar. É isso, eu falei, chegou a pegar da questão da higienização, porque agora está se falando na construção dos banheiros públicos. Salvador não tem, né, tem banheiros químicos, quando tem festas, né, festas coletivas, mas não tem banheiros públicos, né? Então, assim, agora está se pensando aí em fazer isso. O Sul estava aí na reunião com a Embasa, né, pensando aí para pensar também na questão da criação das pias, mas eu acho que essa é uma discussão que precisaria ser anterior mesmo, porque a gente tem uma população que mora em espaços públicos, que está em espaços públicos, é o contexto onde essas pessoas vivem, que não é por opção, a gente sabe disso, mas é o contexto que elas vivem, né? Então, Defensoria Pública, Ministério Público, Movimento da População em Situação de Rua está cobrando isso, né, esses itens, mas eu acho que para além do que está se cobrando agora, dentro de um contexto de pandemia, a gente precisa aproveitar esse momento para repensar, né, repensar que essa população está sendo visibilizada, né, dentro de um contexto de uma crise muito grande, e que não deveria ser assim, né, não deveria ser assim, deveria-se ter um planejamento anterior, um planejamento e ações também anteriores, né. Tá certinho. Ó, a Isabel tá falando aqui pra gente que em Recife tem 2 restaurantes populares e que eles não cobram nenhum valor. Ó, maravilha, né? Legal. E a Marilúcia falou que tem muito orgulho de você, viu, Sandrinha? Assistente social. Obrigada, Mari. Aí agora eu vou passar a palavra pra Su, depois a gente volta, tá bom? Tá. Vai, Su, com você. Bom, boa noite mais uma vez. Boa noite. Meu nome é Sueli Oliveira, aqui, coordenadora do Movimento Nacional da População de Rua e Região Nordeste, né? Aqui representando as pessoas em situação de rua e falar um pouco desse contexto, né? Que estamos passando, digo, essa tempestade que estamos atravessando aí. E aí, quando se fala em população de rua e se fala em isolamento, é complicado, né? Segundo o decreto, né, 7.053, que institui a Política Nacional para a População de Rua, considera a população de rua grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, né? Vínculos familiares interrompido, fragilizado, e a inexistência de moradia convencional regular. Então... Tá cortando, né, o áudio. Acho que a internet de Sul não tá muito boa. Acho que tá cortando. Su? Então, assim... Dá para ouvir. Tá ouvindo? Voltou, é porque estava cortando o áudio. Estava cortando, mas agora voltou. Tá ouvindo agora? Sim. Alô? Pronto? Uhum, beleza. E aí, então, e a população de rua está totalmente fora, né, dessas ações preventivas aí de contenção do coronavírus. Mas, assim, o movimento, desde acho que, se não me engano, a partir de dia 21 de março de 2010, 21 de março desse ano,
começamos a fazer ações na sede do movimento, né, com distribuição de kit de higiene, informação, assim, justamente com uma parceria muito boa com o Instituto de Saúde Coletiva, da UFBA, né, que estão aí junto com a gente até hoje, né, dando esse apoio, né, e aí a equipe do movimento, como eu já falei no começo da conversa, né, tem se esforçado muito, né, nessas ações, né, buscando apoio da Secretaria Municipal, Secretaria Municipal de Assistência Social, de Saúde Estadual, a SJDHDS, então, buscando ações que possa amenizar um pouco, né, o sofrimento dessas pessoas. E aí, assim, o movimento se viu como ponto de apoio para alimentação. Gente, eu estou assim porque também, não sei, o meu fone não está muito bom aqui. Mas você está ouvindo? Não, mas está dando para ouvir. Tá dando para ouvir. Tá sim. Tá. Sim, e aí a sede se viu como ponto de apoio para alimentação, para entrega de kit de higiene, para informação, né? Porque assim, a informação estavam sendo muito pouca ou quase nada nas ruas. As pessoas, na verdade, não sabiam o que estava acontecendo, né? Então, sim, aí o movimento fez diversas articulações. Eu falo movimento porque hoje a gente é uma equipe e estamos sempre articulando, sempre buscando a melhor forma de poder dar atenção e cuidado à população em situação de rua aqui em Salvador, e não só aqui em Salvador, como nos municípios, né? A gente sabe que a gente está com 16 municípios aí, que a gente está vindo conversando agora com a CESAB. Hoje mesmo tivemos uma reunião, fazendo várias articulações para poder dar o devido cuidado a essa população nos municípios, onde tem um quantitativo relevante de pessoas em situação de rua. E aí, assim, quanto à Secretaria de Assistência, fomos muito bem. As demandas foram todas atendidas, né? Foram para além da demanda que a gente solicitou, graças a Deus. Tem um quantitativo muito grande de pessoas em situação de rua nas unidades de acolhimento, e o movimento vem fazendo visitas, né, para incentivar, para fazer com que as pessoas em situação de rua continuem nas unidades, que não sabem, porque é difícil, né? De repente, assim, uma mudança muito brusca para as pessoas, foi tudo muito rápido, né? Já foi difícil para a gente, né? Imagine para as pessoas em situação de rua, de repente ter que sair dali do seu território, né? Já ir para a unidade de abrir. Pô, tá horrível aqui. Tá uma coisa aqui no meu ouvido, tá, não, tá horrível. Dando pra... Oi, Su. Sim. E aí, fugir da fala agora. Sim, e aí Renata, Gonzaga, o pessoal, Adalto, Carol, o pessoal estão todos indo nas unidades de acolhimento, fazendo visita periódica às unidades de acolhimento para poder tá dando o devido apoio a essas pessoas, né, levando informação, levando kits, né, levando a palavra de conforto, né, para essas pessoas que estão nas unidades. Su. Você está me ouvindo? Tô. Deixa eu te perguntar, então, entrando nessa mesma linha que você está falando, tá me ouvindo? Su? Eu acho que deu uma bloqueada. Dela. Então, eu vou passar para a Mônica e depois a gente volta. Quando a Su voltar, a gente volta a fala para ela. Mônica, tá por aí, né? Ó, voltou. Já terminar é bom, né? Su? Rapidinho. Su, Alô, tá oi. ouvindo? Agora foi.
Ah, tá. Agora foi. Então vamos continuar com você. Eu Sim. ia te Aí perguntar. hoje, pode falar? Vamos só entrar logo nesse Tecnologia. contexto que você está falando, porque tem algumas perguntinhas que vai norteando a gente. Tá, Por exemplo. quer fazer pergunta? Tem umas aqui, eu vou te Fazer falando, pergunta? tá? Você está me ouvindo bem? Acho que tá não. cortando, mas estou. Voltou? Tô ouvindo. Su? Tá ouvindo? Tá ouvindo, Oi, tô Sueli? ouvindo. Oh. Tô ouvindo. Tô. Tá. Então tá. Então eu vou te passar aqui uma pergunta. Aí você vai nessa mesma linha do que você estava explicando pra gente. Que é em relação como que o movimento tem se organizado em relação à pandemia, né? Aí você falou pra gente pesquisa e tal. Aí se você puder introduzir um pouco mais sobre isso e falar também um pouquinho da questão dos alojamentos para Pop Rua. Deu para entender? Eu acho que agora. Acho que a internet dela parou. Mone, tá ouvindo? Estou ouvindo, sim. Estou ouvindo. Vamos passar então para você. Então vamos passar para você, aí depois a gente volta, porque senão vai ficar perdendo tempo esperando, né? Certo. Então, como eu disse, né, meu nome é Nimone, né? Eu estou aqui como representante do Fórum dos Catadores de Rua. Tá dando para me ouvir? Tá dando para me ouvir? Tá dando para ouvir. O Fórum, ele tá só teve... cortando. E aí, me diz... Minha internet é boa, porque eu sou sozinha na internet. Então, o Fórum dos Catadores de Rua, ele teve ata de fundação no dia 28 de novembro de 2019, né? Foi um fórum que foi construído pelos os mesmos catadores que são de rua, e com a presença do movimento de população de rua, com a presença da Defensoria Pública, com a presença do presidente do Sindicato dos Bancários e com a presença de catadores em situação de rua. Bom, vou falar um pouquinho aqui, vou falar aqui uma parte da política nacional, porque como eu estou falando em relação aos catadores, eu não posso deixar de falar um pouquinho sobre a política nacional. A política nacional de resíduos sólidos vai fazer 10 anos. Os avanços foram poucos. O volume de resíduos que são descartados tem muito volumes, né? A operação de coleta seletiva foram poucos avanços no campo privado, que são no campo privado, que são geradores de resíduos sólidos, estes deverão estar investindo nos catadores. No dia 18 de março, eu tive uma reunião com uma empresa chamada Sólidos em relação ao carnaval, um recurso que a federação tem em conta. Então, saindo dessa reunião, eu vim de lá para cá do Campo Grande, até a Barroquinha, e olhando aquelas pessoas, e pensando já na possibilidade do que eu ia fazer, o que eu tinha que fazer para poder ajudar as pessoas, já que eu tenho oportunidade nos espaços. Chegando em casa, eu montei um grupo com alguns apoiadores e com promotoria, né? Defensoria Pública, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público. Aí a gente discutiu e a federação, junto com o Fórum dos Catadores de Rua, e duas organizações, foi a federação e a outra organização foi a Cama PET, que é a da rede da Complexo. A gente fez uma solicitação para os órgãos e aí a gente enviamos o que a gente achava de tudo que podia acontecer,
Quer dizer, essa doença ainda não tinha se alastrado, as pessoas ainda não estavam discutindo o direito, né, de um nem de outro, pelo menos não chegou ao nosso entendimento. E aí lá eu adicionei o representante da Limpurb. Esse representante da Limpurb, na verdade, que foi o Tiago, ele só estava no grupo para sondar. Então, o que foi que ele fez? A gente fez as nossas recomendações, a gente solicitou aos órgãos, os órgãos fez a recomendação e enviou para as secretarias, enviou para o município e enviou para o Estado. Então, o que foi que a Limpurb fez? A Limpurb foi e indicou de recicladores, 270 recicladores, para receber esse auxílio de R$ 270, que é o projeto que se chama Salvador para Todos. Eu fiquei indignada, e estou indignada até hoje, porque isso comprova que de 100% de catadores no município de Salvador, 70% é catadores de rua. Quem é que pega o material de catadores de rua? São atravessadores, né? E os atravessadores, ele vive com o material dos catadores de rua. Os catadores de rua, gente, precisam ser valorizados pelo trabalho dele. Eu fico indignada também quando eu vejo as pessoas dizer que o catador de rua ele só precisa de comida. É menos verdade, né? Então, eu gostaria se tivesse alguém da Sempre aí que respondesse a recomendação que foi feita e foi pedida, né? Há um mês, vai fazer 2 meses atrás, a gente ainda não tem resposta da recomendação que a gente fez em relação aos catadores de rua e os catadores em situação de rua, que são gente, existimos, entendeu? A recomendação feita pelo Ministério Público do Trabalho e feita pela Defensoria está aí rodando e a gente não sabe que ponto foi, ou se o município ele não tem interesse de responder, já que foi a Limpurb que falou pela gente. Outra coisa também que eu quero falar, deixar bem claro, que tem que parar com esse negócio de técnico estar falando por quem vive, né? Porque como é que sai um Salvador para Todos, onde apareceu 270 recicladores, né? Onde não foi discutido pelos mesmos, onde não teve organização, não teve catadores nenhum, discutindo pelos mesmos, né? Porque comprova, ele deixa claro que o município só tem 270 catadores nas organizações, e aquelas pessoas que foram os trabalhadores informais. Porque, assim, o município ele diz que é para os trabalhadores informais, e cadê esses trabalhadores? Entendeu? Então, é isso que eu queria falar. Eu fui fazer a minha coleta seletiva porque a gente não para. E aí teve um catador, pessoal, que eu vi coletar. Quando você para se botar num lugar do outro, onde o catador disse a mim, Anne, eu falei assim, ei, meu irmão, como é que você está? Ele disse, não, eu estou bem, acabei de fazer minha coleta agora, eu estou procurando o carro dele. Quando eu procuro o carro dele, ele está na mão, né? Ele está com tomate e goiaba na mão, levando para casa para fazer suco, para dar aos filhos dele. A única coisa que eu pude fazer por ele é conseguir uma cesta básica, mas quem é que vai pagar a energia dele? Quem é que vai pagar o aluguel dele? Quem é que vai pagar a luz dele? Será que ele vai ter que botar uma arma na cintura aí para o ônibus, já que ele é trabalhador, e o município e o Estado ele não reconhece ele como um trabalhador, né? A professora Sandra aí tocou em um ponto muito objetivo, que eu até gostei, né, em relação aos auxílios. Veja bem, nem todo mundo, pessoal, tem celular e nem computador em casa. Tem catadores de material reciclável que ele não tem. Eu mesmo aprendi a atender celular um dia desse, que nem celular eu tinha. Né? Minha mãe, através dela, que ela disse que eu achava que eu tinha que ter um celular, foi e me deu o celular que eu tenho, e eu não gosto nem de desfazer dele, porque é uma lembrança que eu tenho dela. Mas para aquelas pessoas que não têm o celular, né? Como é que vai fazer com essas pessoas que não têm um celular, que não têm uma conta no banco para receber esse auxílio do governo? Talvez. Então é isso aí, né? E falar de morador de rua, falar em trabalhador em situação de rua, os catadores precisam ser valorizados pelo município. Na política de falo rápido, né? Oi?
Não, Na, porque na eu política. para você juntar com a questão do cenário atual, né? Porque como você ainda está indo para a rua com os catadores, como que está sendo esse enfrentamento em relação à parte de saúde, à parte de assistência, mesmo assim, da realidade atual do que você está vendo junto com eles? Então, em relação à assistência nenhuma, né? A gente não tem assistência nenhuma. E em relação à saúde, piorou, porque a gente está todo o tempo vivendo na vulnerabilidade, arriscado não pegar o seu coronavírus, como a gente está em risco sempre de pegar dengue, de pegar chikungunya, de pegar zika, é o tempo todo de pegar uma doença do rato, né? Então, a gente não está tendo assistência nenhuma. Entendi. E vocês fazem articulação com o MNPR, né? Com quem? Com MNPR, o movimento de população de rua, isso. você fala? Isso. Não, a gente está, na verdade, isso ali nós estamos construindo, né? A gente está precisando desse apoio, entendeu? A gente está construindo. Eu sempre estou chamando a Sueli para vir para o nosso lado, né? Ela é uma pessoa também que já foi catadora de rua, que sabe o que o catador passa. Eu acho que do movimento de população de rua, eu não vejo outra pessoa ser ela, eu como catadora de rua, porque Sueli é uma pessoa que ela é flexível, ela escuta, né? E aí, eu acho que a construção com o Sueli, como um representante do movimento, vai ser uma construção muito boa. Então, esse está construindo, né? Esse vínculo assim maior. Até porque o Fórum dos Catadores de Rua, porque foi assim, primeiro teve o seminário dos catadores, né, de rua do município de Salvador, foi em outubro, no 31 de outubro. Após o seminário, com a ideia construída pelos próprios catadores, a gente construiu esse fórum, que foi tudo no ano de 2019. Então, é muito novo, entendeu? E aí eu sempre estou convidando a Sueli que ela venha, a gente já tem a federação que apoia, né? Que a federação ela apoia os catadores organizados e os desorganizados. Já temos a instituição forte do nosso lado. E ela, como representante do movimento de população de rua, que vem como uma instituição também de peso, não para ser usado, né? É bom que a gente deixe claro, mas sim para construir. Entendeu? Com certeza. É isso aí. E fala para a gente um pouquinho da questão dos EPIs, que nós tínhamos comentado. Isso a outra sugestão que eu daria era isso, né? Era em relação a distribuir EPIs em toda a cidade de Salvador, não só no centro, porque toda a cidade de Salvador tem morador de rua, certo? EPIs, a gente pensou na cesta básica, e um valor mesmo de custo, valorizando a mão de obra deles, porque somos catadores de rua, né? E a gente não tem valorização porque a gente não somos organizados. Mas com a atitude da Limpurba, ele demonstra que 70% dos catadores no município de Salvador é catadores de rua em situação de rua. Sim. Então, essa questão também pega muito por conta do financeiro mesmo, né? Porque se as coisas estão fechadas, para de produzir, os catadores têm menos materiais para vender, e afeta de uma forma geral mesmo, né? E esses 200 e poucos acabam muito rápido, então... E outra coisa, não tem nem chuva nem sol, viu? Todo mundo tem que estar lá na chuva, porque tem seu pão para comprar, tem que estar na chuva porque tem que levar o café para casa, tem que estar na chuva porque tem a conta para pagar, né? E aí o auxílio não chega nas pessoas como não chegou de mim até agora. Eu estou revoltada com esse governo miserável. Como é que eu não tenho direito? Não tenho direito. Tu falou sério, você está dando risada? Eu não tenho direito nem os R$270 e nem os R$600, os 1.200. Né? Aí é isso aí. E aí, como é que vai fazer? A gente vai roubar? Ou como é que vai ser? A gente tem que ter uma solução. Eu acho que a Sempre ela precisa responder à recomendação do Ministério Público do Trabalho, né? Eu quero mandar parabéns para as promotoras, né? Para a doutora Cristina Seixas, doutora Adriana Campeiro, que é do Ministério Público do Trabalho, doutora Eva Rodrigues, a doutora Fabiana,
né, pela moral que tem nos dado, né, que os avanços na questão de políticas públicas de resíduos sólidos é através dessas guerreiras, a gente não tem o que falar. Eu tenho certeza que a categoria dos catadores, né, no todo, eles também têm a agradecer, aqui eu estou falando o nome deles, de todos os catadores, que a gente tem que agradecer essas promotoras maravilhosas. Eu sempre vou vou tirar meu chapéu para elas, porque eu acredito muito na força do Ministério Público, dos órgãos, certo? E é isso aí, viu? Estou por aqui. Tá bom. Então, agora vamos voltar a fala para a Su, que tem algumas perguntinhas aqui. Su, tá ouvindo bem agora? Beleza. Mônica, a sua aflição é a aflição de todos nós. Você está ouvindo? Me ouvindo? Estou. Estão me ouvindo? Eu estou, sim. Eu tirei o fone porque o fone estava me incomodando muito aqui. E eu não estava escutando direito. Não, tá dando para ouvir. Tranquilo. Mas vamos aí. Só rapidinho, Gabi, para não fugir da fala, assim. Hoje tivemos uma reunião com a CESAB e algumas secretarias municipais, né? Município da Bahia, e logo após essa reunião, houve mais outra com a Embasa, a Casa Civil, justamente para discutir alguns pontos de instalação de pias, né? E eu soube aqui agora, porque também precisei entrar nessa reunião, e aí são com a Embasa vão ser instalados em 13 municípios, pias, né? Para a higiene das pessoas em situação de rua aí. Olha! Muita coisa, muita informação, gente. É muita coisa chegando ao mesmo tempo. Você não centralizou, já vem mais carga. Vamos lá, vamos à pergunta. Calma, mas que bom, né? Uma notícia boa que chegou. Só para fugir um pouco da... Chegou aqui para mim, já estava já. Cafezinho. Você ia responder alguma questão da Moni? Você ia complementar? Sim, a aflição dela é a minha também, porque eu venho acompanhado a luta de Moni, né? A aflição dela de a gente unir forças e eu não poder, né? Eu poderia dizer, não podia. Não sei se... Então, assim, mas é só dizer para ela que, assim, juntos somos mais fortes, que a gente está aí, os movimentos sociais têm que se unir mesmo, porque é junto que a gente pode alcançar os nossos objetivos, porque cada um isolado, cada um no seu quadrado, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Enquanto os movimentos sociais não se conscientizar, né, que a gente precisa se unir, que a gente precisa unir forças, né, a gente vai ficar, assim, enxugando gelo, né, você sabe que é difícil, nunca foi fácil, né, mas, assim, tá cada dia mais difícil com esse desgoverno que a gente está aí, né, aqui na torcida, para que esse impeachment aconteça. Então, assim, sim, isso é que a gente está aí, e vamos sim, vamos dialogar, vamos buscar quem a gente tiver de buscar, parcerias, né, que a gente tem muita participação conosco, está sempre fortalecendo a luta. Vamos, sabe? A gente só depende de nós, né? Verdade. Juntos somos mais fortes. E uma coisa assim que eu acho que é importante também nessa fala de Anemone e de Sueli, em relação à questão dos catadores, né, de material reciclável reutilizado, é o seguinte: os catadores, essa pauta, né, que Anemone levanta junto com o movimento da população em situação de rua, é uma pauta importantíssima, né? Por quê? Primeiro porque a catação é a principal atividade da população em situação de rua, né? Só que é uma catação onde não existe uma organização do trabalho, até porque se cata pela sobrevivência do dia, né? Mas, apesar de ser assim, de não se ter uma organização, mas é um tipo de trabalho que ele acumula, né? Ele direciona riqueza para os recicladores, riquezas enormes, e que não voltam para essa população. Então, assim, quando Anemone, junto com o movimento, né, requisita que esse auxílio emergencial
ou que o auxílio da prefeitura, em especial, né, o 270, se volte para os catadores, e os catadores, que ela vai dizer desorganizados, os catadores em situação de rua, isso é redistribuição de riqueza, né? Porque, na verdade, eles contribuem com essa riqueza social. Agora, eles não se beneficiam, porque não tem carteira assinada, porque, né, não... E aí, quando chega em um momento desse de crise, precisa, né, se contemplar, sim, eles precisam ter direito, essas pessoas precisam ter direito, sim, e eu acho que é algo importantíssimo também, é a legitimidade, né? Então, isso ali representa o Movimento Nacional da População em Situação de Rua. A Nimone está aqui como coordenadora do Fórum de Catadores em Situação de Rua, que o movimento também está. Então, assim, precisa ter legitimidade para ouvir, para chamar essas pessoas, que essas pessoas indiquem quem são esses catadores, quem são essas pessoas, né? E não outras pessoas que não estão aí na rua, que não estão, de fato, identificando, né? A gente sabe que é um momento que, infelizmente, também acontece muito oportunismo, de várias ordens, né? Os oportunismos vêm de várias ordens. E nesse campo também. Então, a gente precisa entender que requisitar o direito para um catador em situação de rua não é assistencialismo, não é caridade, né? Não é porque o governo vai ser bonzinho em fazer isso, mas é justiça, é redistribuição de riqueza, é voltar uma parcela dessa riqueza que ele acumula e não se beneficia. Não é fácil. Se fosse fácil, não precisaria existir movimento social. O sistema é feito para dificultar mesmo a luta. E é isso, as questões são as seguintes: como que o movimento vem se organizando em relação... Aí, assim, as questões são as seguintes: como que o movimento vem se organizando com essa questão, né, da pandemia, e também para falar um pouquinho sobre essa realidade das pessoas terem que se alojar em alguns lugares diferenciados e tal. Entendeu? Bom, o movimento vem se organizando, formando parcerias, né? A gente sabe que sozinho a gente não consegue muita coisa, mas assim, a gente vem fazendo articulações com as secretarias, né? Saúde, município, saúde, assistência, tanto estadual como municipal, tentando dialogar com os municípios, aí, assim, conversando fazendo recomendações para o Ministério Público, conversando com a doutora Gleice, com o doutor que trabalha com a população de rua, agora com o doutor Edivaldo Vivas, que a gente vem dialogando muito, fazendo recomendações, assim, como já havia falado, hoje mesmo a gente está com... assim, hoje a gente teve reunião com a CESAB e algumas secretarias do município, justamente assim, para encontrar soluções, né, para o cuidado das pessoas em situação de rua. A gente sabe que a situação de rua vem crescendo, né, assustadoramente, e assim, fugir um pouco agora. Tá travando e assim, um pouco. A gente sabe... Oi? Não, porque estava travando um pouco sua fala. Pode voltar. Pode voltar? E aí, assim, vendo também com a Secretaria Municipal a questão de abrigamento para as pessoas em situação de rua, assim, pensando assim, depois a pandemia, com fé em Deus, vai passar, né? E depois essas pessoas, para que essas pessoas também não voltem para a situação de rua, né? Que tem, assim, encaminhamento, aluguel social, que continue a cuidar, continue a assistência a essas pessoas, né, que tanto necessita. Essa semana mesmo encontrei com a senhora, que já conheço há bastante tempo, e aí a gente volta a falar sobre a questão do auxílio, né, que a população de rua não tem celular, a população de rua não tem acesso a computador. E aí eu conversando com essa senhora, e aí ela me falando que ainda não tinha conseguido fazer
cadastramento. É porque não tinha celular, não tinha acesso à internet. Então, e aí, sim, conversando com uma pessoa, e a pessoa fez o cadastro dela, assim, mas nem todo mundo tem acesso a alguém que possa fazer. E aí, conversando com o doutor Edivaldo, a gente pôde sentar para ver isso, de que forma a gente faz alguma recomendação para o Ministério Público, acionar assistência social, para que as pessoas em situação de rua possam poder fazer esse cadastramento através dos serviços. Do Serviço de Assistência Social, Centro Pop, e etc. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, sim, sim. Sim, sim. O pessoal está mandando para mim, dizendo para parar de nervosismo, mandando Por isso que tá dando umas travadas na internet, porque chega tudo de uma vez, né? Não, mas eu queria te perguntar também em relação às políticas públicas. Assim, a gente sabe que já é difícil consegui-las em tempos normal. Imagine agora em tempos de pandemia, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho em relação a, mesmo vocês, porque você ainda está, né, indo para a rua, assim, e tal, como que está sendo, inclusive com o aumento dessa população, que tem dificultado bastante esse processo. Pois é, velho. A gente sabe que a população não tem acesso às políticas públicas, né? E que a gente vê também assistencialismo, é a sociedade civil, né? Hoje, na questão da pandemia, nesse momento que a gente está vivendo, a gente vê muita solidariedade, pessoas, né, da sociedade civil se organizando para ajudar essas pessoas. Mas, assim, políticas públicas mesmo, que a gente busca, que o movimento busca, que a população de rua precisa, política pública efetiva, não temos. Não temos. O que a gente vê são ações pontuais, né? Essas pessoas estão aí nas unidades de acolhimento, estão aí em auxílio aluguel, e aí? Essas pessoas precisam acessar a moradia. Muito diz que a população de rua não quer moradia, não quer trabalho, isso é uma menos verdade, né? As estatísticas estão aí, a população de rua quer trabalho sim, quer moradia sim, né? E a nossa luta é que essas pessoas possam ter acesso às políticas públicas realmente efetivas. A nossa luta é essa, inclusão, né, nas políticas públicas, e que essa luta já não vem da agora, mas a gente está aí nesse intuito de que essas pessoas realmente tenham a garantia dos seus direitos, que as políticas públicas realmente sejam efetivas para a população de rua, e que os seus direitos sejam garantidos. A garantia de direitos para as pessoas de rua, porque assim, é difícil. Né? A sociedade ainda é muito preconceituosa. A sociedade ainda não acolheu as pessoas em situação de rua. Preferem julgar, né? Preferem estigmatizar, né? Preferem invisibilizar, sei que a palavra é difícil, né? Mas, assim, a sociedade precisa acolher, precisa conhecer, né? Que, na verdade, a sociedade não conhece ou não quer conhecer esse público. Né? A gente somos cidadãos de direito, a gente quer respeito, a gente quer dignidade, a gente quer nosso direito garantido, a gente quer moradia. Pode falar, Sandrinha, que você ia falar. Dentro dessa fala de sua ali, né, quando ela fala sobre a questão da importância das políticas públicas para além do contexto da pandemia, né, porque essa pandemia vai passar, né, com fé em Deus vai passar, e a gente espera que passe com o menor prejuízo possível, porque não ter prejuízo é impossível, mas se a gente pensar que, por exemplo, a população idosa, né, que inclusive é uma bandeira aí do movimento, o movimento está cobrando, né, a CESAB, isso ele estava conversando comigo, sobre a questão da vacinação, né, a vacinação do HN1 para a população em situação de rua, né, lembrei da nossa conversa, Sueli. Isso é preciso ser programático, né? Precisa haver uma programação de vacinação, em especial da população idosa em situação de rua, porque a população em situação de rua envelhece, né? As pessoas na rua envelhecem, e elas precisam, né? Elas precisam ser vacinadas,
E talvez esse envelhecimento, né, essa idade de envelhecimento precisa ser repensada a partir de um contexto de vulnerabilidade extrema. Então, se a população em geral, 60 anos, é público prioritário, o que seria para uma população em situação de rua, né? Será que os 60 seriam realmente os 60 anos? Então, assim, a população em situação de rua, enquanto população vulnerável, precisa ser incluída aí, enquanto público-alvo para a vacinação da H1N1, e que não é. Pelo menos aqui em Salvador ainda não. No diálogo com a CESAB, foi demandado, assim, vacinas para as UAIs, né? Mas, assim, o nosso diálogo é que seja para além das UAIs, seja só nas UAIs, seja também para os serviços socioassistenciais, né? É isso. Estamos aí no diálogo. Sim. Uma questão também. Nossa atendida, mas estamos no bom caminho. Não, só para completar, que é importante a gente lembrar também, porque assim, nós estamos em tempos de pandemia e etc. Mas a gente precisa lembrar que não estão morrendo pessoas apenas de Covid. Existem pessoas morrendo de várias outras doenças. E a população idosa do grupo de risco precisa, sim, desse olhar mais voltado para que, olha, aquela senhora, ela é diabética, a diabetes dela está lá em 500 e pouco. Não, a gente não vai atender, porque senão o Covid não vai entrar. Então, assim, todas essas barreiras que fazem esse enfrentamento ser, nossa, muito mais assim, querer ter mais garra. Não, vai sim, não é porque ela não tem isso que ela não vai ser, né? Ela é ser humano, de qualquer forma. E aí, você falando essa realidade de Salvador, também estava lembrando que a mãe falou que é muito mais difícil, é muito mais cauteloso, que eles ficam nesse, né, uma coisa pequenininha que se torna, meu Deus, não isso, né? Mas, enfim, precisa lidar com isso diariamente, né, e etc. Inclusive, Su, estão perguntando quando que vai ser o próximo congresso do MNPR. Pronto, agosto de 2021 em Alagoas. Pronto. Quem perguntou, deixa eu ver aqui o nome. Eu já saiu já. Tá, foi o Arnaldo. Arnaldo, agosto de 2021. Su, e o Edu de Goiás mandou um abraço, um beijo para você. Nossa, meu amigão. Outra. O MNPR Brasil, a gente é uma família. A gente, quando se une, agora mesmo em março, a gente teve um encontro em Goiás, né? Na terra do Edu. Pô, sabe, esses momentos assim que a gente volta cheio de energia, cheio de força, cheio de vontade, cheio de garra, sabe? Sempre que a gente se une, falta a gente ter mais esses momentos que não está sendo fácil, mas a gente precisa ter mais esses momentos de estar junto, de incentivo, né? Nos fortalecer junto, né? Porque é difícil, não é fácil, a luta não é fácil, nunca foi, né? E aí a gente está aí, somos guerreiros aí. E deixa eu te perguntar, como que está a questão da testagem e orientação para Volpi Rua, aí em Salvador? Não vi. A questão da testagem do Covid. E orientação? Bom, justamente a orientação está tendo sempre, né, com o movimento mesmo, indo nas unidades de acolhimento, dialogando com as pessoas em situação de rua que estão abrigadas, até mesmo na rua, né? Sexta-feira mesmo estive com o pessoal da pastoral, né, conversei com algumas pessoas, assim, quanto à testagem, ainda não sei como é que está, né? Conversando hoje com a CESAB, depois que a gente vai sentar para conversar, para ver como é que está aí, que ainda não sei. Mas fugiu a fala agora, falar alguma coisa, fugiu. Assim, outra coisa assim que eu não posso esquecer, assim, a preocupação é muito grande com a questão do Covid-19. Muito grande porque digamos que é a bomba do momento, né? Então, assim, tem muitas outras doenças que estão matando. Né? A dengue meu está estourada aqui em Salvador. E as autoridades não estão atentas aí. Está estourada mesmo, está tendo muito caso. A tuberculose, ainda mais nessa época, a população está se boa. HIV AIDS,
São muitas outras doenças que, assim, foca agora, tudo bem, é uma questão que a gente tem que ficar atento mesmo, tem que cuidar mesmo, mas não se pode fechar os olhos para essas outras doenças que também estão aí, também são constantes na vida das pessoas de rua, tá? Pessoas com vulnerabilidade social. Precisa abrir o olho também para essas aí que estão ficando um pouco de lado. E tem uma questão, eu acho que é importante também, é que a gente precisa ter cuidado, né, com essa questão que o diagnóstico do Covid-19, né, na população em situação de rua não seja mais um elemento de estigma e discriminação, né, que as ações higienistas não se aproveitem, né, do contexto aí para violar mais direitos ainda dessa população, né, na justificativa de que precisa afastar, de que precisa isolar, né, e aí vai criando essas segmentações, né, e essas higienizações, na verdade, muito ancoradas na justificativa da pandemia ou do Covid-19. Então... Me fizeram uma pergunta hoje. Oi? Me fizeram uma pergunta hoje, assim, a gente falando de kit de higiene, essa questão. E aí me perguntaram se o álcool gel não era perigoso para as pessoas em situação de rua. Porque nessa pergunta... Pode continuar. Pois é, de que forma, né? Não. Pois é, né? O importante, assim, o ideal seria o quê? A informação, o cuidado, sim, né? A escuta. Foi um pouco da minha questão anterior, né? Porque pessoas... a informação vai, mas ela não chega para todos da forma como deveria chegar, né? E, assim, infelizmente, para alguns que chega de forma concreta, ainda é difícil digerir ela. Imagine para outras que não têm o mesmo grau de instrução. Eu digo assim, questão de alguém ir lá e falar, ou de ver, né? Vocês mesmos colocaram que muita gente não tem celular, muita gente não tem como fazer o auxílio, tem que ir atrás e tudo mais, né? Então é toda essa questão que dificulta mesmo. E a gente pensa assim, não, 100% da população já está sabendo. Não, engano nosso, né? É bem delicado mesmo. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente profissional, a gente técnico, né, os movimentos sociais, a gente precisa ficar, nós, né, apoiadores do direito da população em situação de rua, a gente precisa ficar muito, muito atentos e atentas, né, a esse momento, porque é um momento que pode ser propício para algumas estratégias que já estavam sendo pensadas antes, né, e que podem não ser boas estratégias, né, ser estratégias de higienização, de segregação, apartheid, de negação de direitos, né, então a gente precisa ter atenção, né, para não, na cauda do Covid, a gente ver aí estratégias que já estavam sendo planejadas antes, entrando com a justificativa da pandemia, né, e que, na verdade, não é por conta da pandemia, na verdade, é só uma oportunidade, que é a questão do oportunismo que a gente já tinha conversado antes, né? Acho que isso precisa ter atenção. Com certeza. Muito bom. Está muito oportunismo aí. A gente precisa realmente ficar atento a essas questões aí. Uhum. A Mônica pediu para falar alguma coisinha que ela não tinha falado. Aí pode falar. Bom, na questão de facilitar o auxílio, né, para as pessoas que não têm acesso à internet. Veja bem, eu sei que é a política pública que tem que levar as secretarias e os órgãos, né, mas a gente está tão assim, os catadores que eu falo, né, que a gente está tão assim acostumada a não ter resposta dos órgãos, nem das secretarias, que a gente pensa por nós, se a gente tem condição de fazer, a gente vai fazer. Então, a Federação de Catadores, ela tem a Catabaí, ela tem um recurso, né, que esse recurso foi do Carnaval, que vai os catadores de rua só é lembrado nessa época, né, nas festas populares, aí os catadores de rua existem, aí vai para a mídia, aí diz que vai ter direito a isso, vai ter direito. É o único momento que os catadores de rua, eles são lembrados, né, para fazer as organizações ganhar dinheiro. E as empresas. Então, a federação pensou o seguinte, de a gente ter
uma SAMU, né? O nome da SAMU, a gente pensou na SAMU, se chamava Cata Bahia, né? SAMU Cata Bahia, porque a gente ia ter três catadores, né? Mobilizadores, ia ter alguns profissionais para auxiliar a gente, né? Aí a gente pensou em pegar esse recurso e investir na política pública, levar a política pública até os catadores, até esses órgãos, a secretaria, os órgãos, que seja dar resposta, porque o coronavírus está aí. Eu quero saber na hora que, quando essa doença ela se alastrar, eu quero saber o que é que vai acontecer. Mas são só planos ou vocês já levaram mesmo adiante? A gente só está esperando a Solo, né, que ela está com pena da Ambev. A Ambev é a melhor empresa do mundo. A empresa mais rica que tem. E aí, um recurso que é da federação, a gente está querendo investir esse dinheiro em ações social, e aí ainda estão querendo fazer acordo. Então vai ainda mais um tempo, né? Mas a decisão já foi tomada, né? Agora elas precisam entender que a gente tem a nossa opinião, independente de qualquer coisa, porque quem vive é a gente. É aquela questão dos técnicos, ele está querendo falar porque por quem vive, isso está errado, a gente tem que começar a quebrar essa coisa de técnico está falando por trabalhador. Da mesma forma como eles não querem que os trabalhadores falem por eles, né? Então é bem esse trocadilho de... Quer falar, Mônica? Sim, aí é isso. A outra coisa que eu queria falar, em questão, eu não sei se eu queria falar, não, né? Quer dizer, na verdade, eu vou questionar, né? Que eu acho que eu sou muito assim, eu sou do lado do questionamento. Eu queria que os vereadores, eles aprovassem a política pública municipal de resíduo sólido, que eu acho que é isso que está faltando, né? Enquanto não tiver a política pública de resíduo sólido, né, que é um município rico, é um estado rico, município de Salvador e estado da Bahia são a capital e o estado rico, que poderia avançar na questão do resíduo sólido. Acho que é por isso que os trabalhadores sofrem, né? Eu tive um relato de uma catadora que ela trabalha em organização, que ela disse que não tem nada dentro de casa para comer, né? Porque às vezes fica pensando que todos os trabalhadores que estão organizados estão recebendo auxílio, estão recebendo cesta básica. Isso não é mentira, né? Porque ninguém está indo ver a realidade qual é. Então, eu gostaria muito que a política de resíduo municipal ele tivesse avanço. Mônica, mas essa política de resíduos sólidos, fala pra gente um pouco assim da importância dela, porque algumas pessoas não têm, né, o conhecimento. A política de resíduo sólido municipal, ela vai beneficiar as cooperativas, né, os trabalhadores, porque vai gerar uma lei. E dessa lei, com essa lei, a gente tem como comprovar, ó, existe essa lei é onde dá direito ao município passar esse recurso para a gente, né, da logística reversa, e existe essa lei onde as empresas têm que repassar também a logística, que é o acordo setorial municipal, né? O acordo setorial municipal, ele vai tudo para as cooperativas, assim eu imagino, né? Porque tem que ser tem que ser tratada diretamente com cooperativa, onde não tem a organização, né? Como tem algumas leis municipais aí, onde dá direcionamento para a organização, como um movimento nacional, né? Gerar essa ANCAT, já está tomar conta da lei municipal federal, de resíduo sólido, e ainda tem uma lei municipal onde foi construída pelo movimento de Bahia, do Movimento Nacional Bahia, onde também a ANCAT, o Movimento Nacional, ela tem acesso a esse valor, se caso for aprovado, né? Mas aí o acordo, a lei municipal, ela tem que dar direcionamento para os trabalhadores,
né? O acordo setorial municipal ele tem que ir direcionar para as cooperativas, para que as cooperativas ela tenha condições de aceitar os catadores de rua, os catadores de lixão, né? Os catadores em situação de rua, para onde a gente tem. Aí o que acontece com essa lei municipal? Obriga o município a pagar pelo serviço prestado dos catadores. Entendeu? Então, eu acho que a dificuldade de aprovar essa lei municipal é essa. Então, enquanto categoria, a gente precisa da participação da sociedade, porque a sociedade ela gera muito resíduo e ela mistura. Vocês querem tirar uma comprovação, vá visitar uma cooperativa onde a Limpub chega lá e larga a porcaria dela. E quem está lá a gente, é humano, né? Que recebe aquele fedor todo, que recebe rato de tudo que é tamanho. Quando for, vai com sua bota, viu? Para não pegar alguma doença. Aí, quer dizer, aí a prefeitura não paga pelo serviço prestado, né? Então, quando essa lei municipal ela for aprovada, ela tem a obrigação de pagar, as empresas têm a obrigação de pagar, os condomínios têm obrigação de pagar pela logística reversa. É por isso que é importante que tenha essa lei municipal, né, de resíduo sólido. Certinho. Olha, estamos já encaminhando para a reta final. A Isso tem uma pergunta muito importante para você, falando sobre os hotéis sociais, se estão tendo o efeito esperado aí em Salvador. Não vi que entrou uma pessoa aqui. Não, estão perguntando para você sobre a questão dos hotéis sociais em Salvador. Se está tendo o efeito esperado e se o acesso está sendo viabilizado para a população em situação de rua, assim, de uma forma legal mesmo. Cadê ele? Bom, o efeito esperado, não. Né? Mas devido à situação do momento, é necessário as pessoas estarem abrigadas. Assim, a estimativa de pessoas nas unidades de 50 pessoas, né? Pessoas em situação de rua. Assim, as pessoas não podem sair para, assim, tá em isolamento, tá em quarentena, não pode ir para a rua. Então, para as pessoas em situação de rua é muita dificuldade, é muito difícil estar dentro das unidades de acolhimento, e isso gera muitos atritos, muitos problemas dentro das unidades, inclusive com os educadores, com os técnicos, né? E é por isso mesmo o papel do movimento de estar indo lá, conscientizar a galera para ficar, que é preciso, é importante estar nessas unidades, mas assim, é questão de isolamento nas unidades de acolhimento, eu acho é uma questão meio complicada a ser repensada, né? Porque assim, eu tenho as minhas dificuldades, a minha resistência em relação às unidades de acolhimento, né? Não supera a nossa expectativa, não segue assim um padrão. Eu vejo bem assim, eu tinha algumas colegas que estavam em unidade de acolhimento e as queixas dela é que assim, as unidades de acolhimento, assim como a rua, é feita para o homem, né? Não é para a mulher. E a unidade de acolhimento é feita para o homem, e as mulheres têm que se adaptar àquelas unidades de acolhimento, né? Para estarem, mesmo sendo moradia provisória. Mas, assim, a gente sabe que é difícil a situação de rua estar dentro das unidades de acolhimento, né? Aquela questão de regras, a regra nem sempre é construída junto, né? A regra nem sempre é construída com aquelas pessoas. A gente sabe que não é fácil, né? Mas, assim, o movimento também está indo, né? Está indo conversar, como eu já disse, para não ficar a palavra repetida. O movimento está fazendo a sua parte de poder estar conversando com a galera, poder estar dando esse apoio, né? Nesse momento tão difícil, que a gente vê que as pessoas que estão em situação de rua têm vários problemas, que não é que essa questão de pandemia é mais um problema para as pessoas, né? Já estão naquela situação de essa extrema vulnerabilidade mesmo. Então, não é fácil. Então, é preciso ter paciência, ter o diálogo, ter o cuidado, ter a escuta, né, que as coisas estão certas. Mas tenho recebido algumas queixas, principalmente uma unidade provisória, né, que foi feita justamente para
acolher as pessoas nessa pandemia, né? A população de rua está reclamando muito, mas a gente sabe que é preciso que eles fiquem nessas unidades. Aí o que prevalece agora é o diálogo, é o entendimento, né? É ouvir essas pessoas, as demandas dessas pessoas, né? Mas vamos aí. É muito forte essa questão de que as mulheres precisam se adaptar. Acho que travou, né? Mas é muito forte essa questão de que as mulheres precisam se adaptar, né, em espaços que já estão criados e que, enfim, não deveria ter essa distinção, né? Se tem homens e mulheres na rua, deveria ter também locais para os dois. Mas, enfim, nós vamos encerrar. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Tem algumas unidades para mulheres, né? Mas não todas. A maioria é feita para o homem e as mulheres têm que se adaptar. É bem complicado. Vocês querem acrescentar? Eu não quero mandar um abraço aí para toda a galera aí, né? Mandar um abraço para minhas promotoras. Eu gosto tanto das minhas promotoras. Eu gosto delas, todo mundo bonito, parece uma boneca. Eu fico pensando, poxa. A doutora Eva, parece uma Barbie ela. Eu fico assim olhando. Eu quero mandar um abraço para todo mundo aí. Eu acredito na força coletiva, né? Eu tenho certeza que a gente juntos somos mais fortes e vamos combater tudo e todos, todos e todas e tudo que vier de lá para cá. Num diálogo, né? Num coletivo. Pois aí um abraço é para essa coordenação nacional, com o movimento nacional aí, né? Os movimentos nacionais, o movimento de resistência, os movimentos que estão aí na luta, né? Que estão aí a ferro e fogo na resistência mesmo. Mandar um abraço para todos, né? E assim, em especial aqui fazer uma saudação aos colegas, né? Os meus colegas que estão aí. Eu, como estou no grupo de risco, não estou podendo estar na frente indo para as unidades, né? E aí tem uma equipe que está aí indo para a luta mesmo, que está indo visitar as unidades, estão com problema de saúde, mas estão ali, coordenadores também. Aí eu venho o Renato, a Gonzaga, que estão aí nessa militância, né? Junto aí as pessoas em situação de rua. E aí dá parabéns aí aos profissionais de saúde, né? Também os técnicos, né? Que estão aí nas unidades de acolhimento, muitas vezes com suas famílias em casa, e aí trabalhando, enfermeiro, tanta gente aí que estão aí nessa luta aí, no cuidado às pessoas. Então, meus parabéns para todos os profissionais, para todos os militantes que estão aí, no apoio a essas pessoas que tanto precisam do apoio, né, de cuidado. Maravilha. E a Fátima, a Maria de Fátima, que era da GEF, mandou um abraço para você e disse que tem muito orgulho de você, viu, Su? Maria, a Fátima, saudade, saudade de vocês. Esses parceiros aí que a gente tem aí espalhado pelo Brasil, né, a gente tem que levantar o chapéu mesmo para essas pessoas que têm nos ajudado muito, que têm nos fortalecido muito nessa luta, nessa militância. Juntos somos mais fortes. Obrigado a todos. Continue nos apoiando, né? Continue aí nessa militância com a gente aí. Beijão, Fátima. Beijão a todos aí que estão nos assistindo. Que estão e manda um abraço para o pessoal aí da Bahia, viu? Edson, Gonzaga, nós também estamos sempre em contato com eles. Tá bom. Estão todos na luta aí, certo? Não esquece, não. Sandrinha. Valeu. Desculpa aí o nervosismo aí. Não, que isso. Falar em colaboradora, em parceira, aí eu vou passar a fala para a professora Sandra aí. Eu sou suspeito de falar, viu? Seu microfone tá bloqueado. Ela vai desbloquear. Então, agradecer, né? Agradecer a você, Gabi. Obrigada, viu, pelo convite. Observa, né? Muito obrigada mesmo.
Agradecer a Nimone e a Sueli, né? Porque para mim é sempre uma honra estar aqui, dividir o espaço, né, com pessoas assim que representam politicamente, porque essa representação não é algo fácil, a gente sabe que não é, né? E eu acompanho e vejo a dificuldade que elas enfrentam, né, para estar nesse lugar que elas estão. Então, assim, é uma honra para mim dividir, né, um espaço de diálogo com elas. Então, assim, muito obrigada, né, Sueli, muito obrigada, Nimone. Obrigada a você, Gabi. Eu acho que a gente precisa conversar muito sobre isso, sabe? Muito mesmo. As pessoas que trabalham nas ruas, as pessoas que representam o povo da rua, precisam ser ouvidas. Essas pessoas precisam participar dos planejamentos. Os planejamentos eles não podem ser de cima para baixo. No caso da população em situação de rua, ele precisa ser horizontal, né? Então, precisa ser construído o cuidado, pensar o cuidado para essa população, precisa ser uma construção horizontal, onde trabalhadores, pessoas em situação de rua, participem dessa construção, porque senão fica algo muito distante da realidade. Obrigada. Bom, Obrigada eu mesmo. nem sei como agradecer, vocês já falaram tudo. Não, então, obrigada mesmo de coração, em nome do Observa, né, de toda a nossa equipe, por vocês, por terem disponibilizado esse tempo, que passou um pouco, mas a conversa estava tão boa que a gente acabou embalando e se deixasse, a gente ia ficar aqui até... Mas, quase não, tá vendo? Sandra, a Marcilene mandou um abraço para você. Tá, dica outro para ela. Tá bom. Então, assim, obrigada mesmo. Sempre que a gente precisa, Bahia tá sempre com a gente, né? A gente tem essa parceria com a Defensoria, né? Já tinha um contato com a Sandrinha. A Nimone conheci pouco tempo, mas, nossa, acrescentou demais, demais, demais. Muita força aí na luta, vai dar tudo certo, viu? Para vocês. O Sul também já tinha um contato maior, mas foi maravilhoso partilharmos esse momento aqui. Bom é que também algumas pessoas... precisavam saber como que tá, até mesmo pessoas de Salvador que moram no local e tinham essa curiosidade, mas não tinha como saber, né? É muito interessante isso. E, enfim, eu só quero agradecer mesmo, de coração, desculpa qualquer coisa, e a gente vai seguindo aí para poder estar cada vez melhor, tá bom? Beijo no coração de vocês e até mais. Primeira live, o nervosismo liberou, mas vamos lá. Vamos para a próxima. Tchau, Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Gabi. Tchau a todos que estavam assistindo. Tchau, menino. Tchau, colega. Mãe, bro. Tchau, minha irmã. Tchau, Su. Até já. Tchau. Tchau. Já sabe onde é que apaga, né? Como desliga agora?